Boa noite, gente. Boa noite, professor. Como é que vocês estão? Quem já está aqui? Bem, você? Tudo em paz, todo mundo levando aí. Eliel, Heitor, Letícia, Luana, Matheus, Murilo e Otacílio. Boa noite para vocês. Só... Boa noite, professor. Tudo bem? Vou só puxar a tela aqui. Boa noite, professor. Fica tudo ajustado. Boa noite. Aí, acho que agora sim, né? Oi, desculpa, eu cortei a fala de alguém que abriu o microfone aí. Sou eu. É hoje que a gente começa o conteúdo sobre a próxima atividade, né? Sim, sim. Hoje a gente dá sequência no calendário. Inclusive, eu vou tratar disso agora, aqui, mostrar, revisar com vocês as nossas datas. Bom, boa noite para quem está aí, quem está chegando agora. Hoje a gente vai tratar desse tema aqui, tá? Gestão de crises. E, na verdade, até o fim do semestre, né? Pelas próximas aulas aí a gente vai falar disso. Concluímos ontem, né, a entrega do post social. Se teve alguém que não publicou, eu não sei se teve pessoas faltantes. Eu vi assim, tinha uma quantidade significativa de gente que colocou. Mas se alguém não publicou, sempre está em tempo, tá? Coloca lá, né? Claro, eu vou fazer os descontos, né, de nota para ser justo com quem cumpriu o prazo, mas sempre está em tempo, tá bom? Então, concluímos os posts ontem, 4 de maio. Aí a gente vai ter uma atividade parecida com a análise de casos que a gente fez para N1, quando a gente falar de gestão de crises, nos dias 1º e 2 de junho, tá bom? Vai ser o mesmo esquema, eu vou deixar a avaliação aberta para vocês, aí vocês entram, fazem a avaliação, né, e vocês vão ter o tempo entre o dia 1º de junho e o dia 2 para deixar as respostas de vocês lá, tá bom? E aí vamos ver como é que vai funcionar a coisa dos retornos, tá bom? Vou intensificar os testes uns dias antes. Quando eu configurei a outra, né, estava tudo bem, mas no final a gente teve aquele revés, né? Mas vou intensificar de novo, fazer os testes novamente, para ver se a gente consegue dar o retorno para vocês por ali mesmo. Se não, a gente segue no modo manual, como a gente fez na análise de casos, tá bom? Então, de avaliação é isso. O post que vocês entregaram ontem vale 4. E essa análise vai valer 6, tal como na N1. Tudo bem? E aí, para quem tiver problema com nota, né, tá faltando alguma coisa ali para inteirar no final, tem um trabalhinho extra aí para quem quiser, tá bom? Opcional, totalmente opcional, né? Faz se quiser, que vai valer até um ponto na média. Esse vocês têm que me entregar definitivamente até o dia 8 de junho, porque se eu não me engano, no dia 8 mesmo, ou é 9, acho que é dia 8 mesmo, é o último dia para mim colocar a nota no sistema, então depois disso trava, eu não consigo mexer em mais nada. Tá bom? Professor, pode falar. Essa análise de gestão de crise aí seria o que, mais ou menos? A gente vai analisar o que a gente aprendeu no conteúdo? Não, vocês vão escolher um caso e fazer a análise dele. Vocês vão escolher um caso de crise, né, de comunicação institucional, organizacional, e fazer uma análise dele, propondo, Que a gente vai começar a aprender hoje, né? Isso, o conteúdo que a gente vai trabalhar agora. Beleza. Entendeu? O que vai ajudar vocês vai ser essa atividade que a gente vai fazer no dia 1º e 2º, né? Porque as questões vão ser isso, né? Então vai ser muito parecido com a análise que a gente fez na N1. Eu coloco um caso, faço uma breve descrição e aí convido vocês a, analisando o caso, né, julgar qual alternativa que é correta.
No caso desse trabalhinho extra, você teria que escrever isso, tá bom? Então não seria uma prova objetiva, né? Você produz e me manda, tudo bem? Mas isso é totalmente opcional, tá bom? Só para quem quiser mesmo, quem tiver aí achando que, né, eu não fiquei com a nota muito legal nem nenhum e tal, manda para mim até o dia 8. Não precisa ser dia 8, tá bom? Inclusive é melhor que seja antes, tudo bem? Então, o prazo máximo é dia 8. É isso. Aí o nosso calendário, voltando aqui, será, né? Eu disse ontem, vou reforçar aqui com vocês que não tinha chegado todo mundo ainda. Cadê? Hoje é dia 5, né? 5/5. Então a gente vai iniciar esse assunto, crise de imagem, vamos falar um pouco disso, com base no texto desse cara aqui, dessas 3 pessoas, na verdade, que tratam de casos de recall, tá? Quando a empresa bota um produto no mercado e depois precisa fazer um recall, né? Pedindo de volta porque tem algum defeito de fabricação, enfim. E claro, isso gera impacto na marca, né? Às vezes gerando até crises de imagem. Vamos continuar esse assunto na próxima semana, dia 11 e 12. Depois, no dia 18, também a gente vai falar de crise de imagem. No dia 19, a gente vai ter o horário da aula reservado para a semana de jornalismo, tá bom? Nesses 3 dias aí, 19, 20, 21. Adiantei ontem, né? Confirmado aí agora, uns dias para trás. Eu não vou dar spoiler, mas gente muito boa, tá? De atuação assim nacional, excelente os profissionais que vão vir. Acho que assim, promete ser excelente, tá bom? Esse evento aqui do curso. Depois a gente vai nos dias 25 e 26, que é o finalzinho do mês, fazer discussão de alguns casos, tá bom? Professor, Então aí vocês trazem as coisas para a gente discutir aqui, tá bom? Eu vi alguma coisa lá, um problema que teve na empresa, etc. Traz aqui para a gente discutir, né? Ver o que a gente pode falar sobre isso, porque na verdade essas aulas vão ser um exercício para avaliação que a gente vai fazer nas 2 aulas seguintes, tá bom? 1º e 2 de junho. Então aqui a gente não tem um texto guia, não tem nada disso. Eu vou selecionar alguns casos, vou trazer para discutir com vocês. O legal é que vocês tragam alguns também, que a gente olhar e dizer, olha, aqui tem uma crise, né? Se tem, que método que a gente podia usar para resolver isso aqui, né? Ou a saída que a pessoa encontrou para a crise aqui, a agência, o assessor, enfim, ela foi acertada, né? Ou não, ela podia ter feito algo melhor. Então a gente vai apenas discutir casos, tá bom? Essas aulas anteriores são mais para dar as bases, né, fundamentar vocês para fazer essa discussão. E aí a gente tem a última avaliação do semestre. No dia 8 de junho, eu vou fazer uma avaliação da disciplina. E a ideia é que vocês metam o pau mesmo, tá bom? Não gostei, achei que ficou faltando você falar disso ou daquilo, ou então o jeito que você fala não é legal, né? Essa coisa de você botar a sua cara na tela, não sei para que isso. Enfim, tá? Eu quero ouvir o que vocês têm a dizer, avaliação da disciplina, mesmo tudo, tá? Conteúdo, como é que eu digo as coisas, o site, a sala no Moodle, os textos, enfim, tá bom? O que vocês quiserem falar. Oi, alguém abriu o microfone? Diga aí. Não? Ok. Então, isso, tá? E aí, isso aqui é fundamental para mim, né? Importantíssimo. Todos têm que preencher. Vou colocar tipo um questionário, assim, para vocês responderem as coisas lá. E aí a gente faz uma avaliação. Eu também vou dar a minha avaliação da disciplina, tá bom? Então, assim, o percurso que a gente percorreu, o que eu acho, né, que podia ter sido melhor, o que foi legal, aparentemente, né, dá para repetir numa próxima experiência, enfim. Tudo bem? Então, isso é fundamental, importantíssimo. E aí, nos outros dias, realmente, o semestre encerrou, a gente terminou as nossas atividades, né? A gente vai ter aí os dias reservados para entregar nota, né? Atender vocês, alguma coisa que vocês tenham para resolver ainda relativo à disciplina. E para quem, com todos os insumos que a gente está dando, não conseguir atingir a nota, tem uma N3
lá no final, tá bom? Que não tem, assim, eu não contaria com ela, tá? Não, vou relaxar, que lá no final tem N3, cuidado, tá? Eu prefiro, assim, recomendo que vocês tentem tirar a nota na N1, N2, tudo bem? É isso então que está colocado aqui no nosso calendário. Não sei se deu para perceber, mas a gente está caminhando para o fim, né? Então já está chegando no final. Alguém abriu o microfone enquanto eu estava falando aqui. Eu estava no meio do raciocínio, assim, eu não deixei falar, desculpa. Eu não lembro, pela voz, eu não sei se era a Rayane ou se era a Auricélia, que a Ana está falando aqui que queria dar um recado. Não. Era pra pôr o Simval na chamada. Ah, sim, beleza. Ele conseguiu entrar? Sim. Ah, não, beleza. Mas Ana, professor, boa noite. A Auricélia mandou avisar que caiu energia na casa dela, a internet celular tá lenta. Beleza, ok. Valeu, Ana, pelo recado. Recebi uma carta do Detran orientando que preciso levar meu carro para fazer isso aí. O que? Eu acho que perdi no meio das coisas, né? Que estava comentando aqui. Gente, alguém adicione o Silvão na chamada, por favor. É esse nome estranho aí, professor, que o senhor falou de quando lança um produto no mercado e aí constata defeito de fábrica e pede de volta. Recall. Exatamente. É escrito recal, né? Recall. Não, É tem isso muita gente mesmo. que. Eu acho que tem muita gente que já brasileirou, né? Fala recall, né? Mesmo assim. Nem sei dizer, inclusive, se está certo ou errado, mas né, não sei. A gente escreve ainda como no inglês, né? Então não sei. Mas sim, é uma coisa que atinge muito o setor automobilístico, né? Beleza. Não se preocupe, tenho muito a falar. Ótimo, quero ouvir, tá bom, vocês. E é isso. Então vamos passar para o nosso assunto aqui, para a gente não se delongar ainda mais. Bom, esse assunto, né, crise de imagem, a gente vai resgatar muita coisa que a gente foi tratando durante o percurso da disciplina até aqui, tá bom? Então, em algum momento lá atrás, quando a gente falou de gestão de marca, né, branding e tudo mais, lembram? Eu falei de alguns métodos, né, para resolver crise ou para a gente identificar problemas, né, saber como tratá-los ou categorizar os problemas, né, se é um problema, se é um incidente, se é uma crise, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai retomar isso, tá bom? A parte, agora sim, entrando especificamente nos métodos, tá? Eu vou tratar de pelo menos 2 ou 3 deles com vocês, já na próxima aula. E a gente também vai retomar a questão ética, né? A gente falou lá atrás do manual, né, do assessor de imprensa, né, da FENAGE, que é o único documento que a gente tem, assim, né, que dispõe um código, né, de conduta ética. A gente vai retomar ele, a gente vai falar mais de manuais, inclusive, porque são eles que orientam em grande medida a prevenção de problemas como esses, né, a crise de imagem, por exemplo. Então, aqui a gente vai tratar mais de como identificar uma crise, tá, e os problemas que a gente tem atualmente para identificar uma crise, e impactos disso na marca, enfim, na imagem da organização, tudo bem? Hoje o foco é mais esse. Deixa eu só mudar a janela aqui pro Skype. Aí, beleza, que aí vocês conseguem desculpe, me acionar ali com os problemas. Bom, primeiro a definição disso, né? O que a gente está chamando aqui de crise de imagem? Esses 3 autores, né, no texto que serve de base para a aula de hoje, eles definem a crise como isso aqui. A crise é um evento que não é rotineiro, então você não está falando de problemas do dia a dia, tá bom? Inesperado e repentino. Eu tenho ressalvas sobre algumas coisas que eles estão falando, tá? Vou deixar para o final. Que cria incertezas, ameaça os objetivos prioritários da organização,
pode causar prejuízos financeiros, essa parte é importante, e geralmente os gestores só enxergam a crise, né, quando dói no bolso, e corroer a reputação da empresa, o que em geral também tem consequências financeiras, né? E parte importante, não poderia ser resolvida com os procedimentos rotineiros. Então, de novo, a gente não está falando de um problema que você tem todo dia, aí, nossa, eu estou diante de uma crise. Não. A gente está falando de algo que é muito singular, que tem um impacto severo, ou, no mínimo, considerável, significativo, na reputação, não é, que é uma coisa, né, a longo prazo, ou, pensando a curto, médio prazo, na imagem da empresa, pelo menos num tempo que segue à frente do evento, né? Então a crise, ela a palavra-chave aqui é essa, um evento, tá bom? É algo que acontece, não é? Assim, inesperadamente ou repentinamente, mas que, e aqui está a ressalva, poderia ser prevenido, não é? Ou poderia ser planejado, não é? Ou você pode ter um plano de ação pronto para quando esse evento acontecer, se houver os cuidados que a gente esteve citando desde o início da disciplina até aqui. Planejamento, você usar ferramentas para fazer mensuração do que é que você está conseguindo colher do público, o que é que ele está dizendo, qual é a imagem que você tem sedimentado, qual é a reputação que você está conseguindo construir, enfim, certo? Então, aqui a gente tem que fazer esse reparo, principalmente nesse final também. É um problema que não poderia ser resolvido com os procedimentos rotineiros. Com certeza, mas esses procedimentos rotineiros que a gente comentou nas aulas anteriores, planejamento principalmente, não é? Ter acesso às decisões da chefia, ter autonomia para tomar decisões relacionadas às ações de comunicação, todas essas coisas são procedimentos rotineiros, quer dizer, são coisas da rotina, do dia a dia do seu trabalho ali, e que com certeza podem não resolver, mas com certeza vão facilitar muito mesmo, ou até mesmo evitar a ocorrência de uma crise de imagem. Tudo bem? Então esse é o primeiro reparo que a gente tem que fazer aqui. Uma crise é um evento que sim, é rotineiro, não é rotineiro, ele está fora da agenda, é uma coisa inesperada, repentina, mas que com essas atividades rotineiras de planejamento, de cautela, de minimamente divisão de tarefas, divisão clara de tarefas, autonomia para tomar decisões e realizar ações, executar operações, essas coisas, essas tarefas rotineiras ajudam a tratar ou até prevenir a ocorrência de eventos que, como uma crise de imagem, são inesperados, fora da rotina, fora da programação normal. Tudo bem? Então, isso é fundamental aqui, e que inclusive passa um pouco ao largo da própria definição dessas pessoas aqui, e que estão trazendo autores clássicos, tá? O McCombs, Dean, não é, para falar disso. Então, inclusive a minha tentativa, né, sempre que eu seleciono os textos de vocês, é pegar coisas que são mais recentes, porque os clássicos, eles são clássicos, mas eles também são velhos, né, justamente por serem clássicos. Então, às vezes, eles estão falando de coisas que já passaram, ou que o digital mudou demais, ou então que, sim, tem os princípios básicos ali, mas que um artigo consegue pegar esse entendimento clássico e trazer uma atualização para ele, né? Então, por isso que eu acho que a pétala brilhante aí dos textos acadêmicos estão nos artigos, né? Não nos livros que envelhecem muito rápido. Então, com base nisso, o que é que a gente pode dizer que não é uma crise, tudo bem? Mas que pode semear uma crise, pode gerar uma crise, pode ser a sementinha que lá na frente pode desencadear em uma crise, mas não é uma crise ainda. Quando você recebe os comentários maldosos das pessoas do mal, né? Você está lá respondendo, fazendo o seu trabalho, fazendo uns posts maravilhosos, como vocês fizeram ontem, né, para as redes sociais. Aí você publica lá para o seu assessorado, aí vem alguém e começa: isso aí que você está fazendo é tudo mentira, a empresa ela não faz nada disso, então essa organização ela não se compromete com nada disso. Essas coisas tão fora da rotina, algumas pessoas vão dizer: ah, tá, não tá não. Né? Se você espera trabalhar com rede social, que é o caso, né, o exemplo em tela aqui,
E não receber crítica, comentário, né, do nada. Às vezes você nem está pedindo por isso. Às vezes são comentários que não tem nada a ver, inclusive. É só alguém xingando você gratuitamente ali por nada. Não tem nenhum erro, não tem nada que aconteceu ali, não tem uma contradição, nada. Mas a pessoa aparece ali e vai causar confusão, vai xingar você, e é isso aí. E isso faz parte da rotina, tá bom? Então isso não é algo fora da rotina, isso não é inesperado, isso não é repentino. Pelo contrário, né? Receber críticas, comentários em uma era em que a gente vive, né, é absolutamente normal. Sobretudo quando essas críticas, comentários, né, ruidosos aqui é no sentido de que causam ruído, tá? Então a prefeitura está falando da vacinação, aí alguém vai e deixa um comentário lá no status, no post da prefeitura falando, ó, recebi relatos de que tem servidores da prefeitura vendendo doses na porta da UPA do setor tal. Opa, não é? Isso aí está fora da rotina? Não, porque é um comentário que pode ser simplesmente uma fake news, alguém falando qualquer coisa lá da boca dele. Mas é algo que merece investigação. Se um monte de gente começa a curtir e falar, é verdade, isso aí, eu também vi, eu conheço, eu comprei, aí, opa, não. Então tem algo acontecendo que está fora da programação normal e algo para o qual, isso aqui é importante, você não tem uma resposta. Porque você sequer estava sabendo que aquilo estava acontecendo. Então, isso aí saiu do normal, não é repentino, é algo que é inesperado, que não está dentro do planejado. Aí sim, é algo, ó, pelo menos para você ligar o sinal de atenção. É algo que pode gerar uma crise de imagem lá na frente. Ou que, imediatamente, se constatado alguma veracidade, tem foto, tem vídeo, a imprensa cobriu, colocaram no noticiário, opa, aí está instalada uma crise. Né? Porque você tem várias evidências de que a sua organização está envolvida, associada ou implicada a malfeitos ou irregularidades, e você não tem nenhuma resposta para dar para isso imediatamente. Então está instalada aí uma crise, certo? Publicação de matérias que denunciam irregularidades ou associam a organização a práticas criminosas. A matéria por si só, ela gera uma crise? É uma pergunta para vocês, digam aí. Não necessariamente, professor, mas pode ocorrer. Isso é o entendimento que a gente tem que ter muito claro, né? Tem uma denúncia de que, sei lá, o Ministério Público vai investigar o Ricardo Salles por interferir na atuação da PF para prender madeireiros ilegais na Amazônia. Isso é real, isso aí está acontecendo, inclusive. Né? Tem uma denúncia para essa investigação. Agora, então, está instalada uma crise de imagem no Ministério do Meio Ambiente? Não necessariamente. Na primeira matéria que publicou isso, não necessariamente. Se todos os jornais do país começam a publicar isso, usando fontes diferentes, ou as mesmas fontes, e chegam à mesma conclusão, e as pessoas começam a focalizar isso nas redes também, outros setores da sociedade começam a fazer lobby, e as fontes que foram consultadas para as matérias também têm voz agora no digital. Então elas também começam a vocalizar, dizendo que isso está acontecendo, e denunciar irregular. Opa, então tem algo que realmente está acontecendo. Então, percebem que a coisa da dimensão também é o que caracteriza uma crise, certo? Então, para além da denúncia, você tem que ter um nível mínimo de espraiamento do problema para identificar ele como algo generalizado. Né? Olha, todo mundo está falando. Ou então, públicos-chave para a nossa organização estão falando. Né? A imprensa sempre será um público-chave para qualquer organização. Né? Mesmo para aquelas que se recusam a admitir a imprensa como um público-chave. É o caso do governo federal, por exemplo. Né? Não, eu não dou entrevista para, sei lá, para a Rede Globo. Isso tira a Globo do mapa. Claro que não, óbvio que não. Né? A Globo continua sendo um player, né? Uma pessoa, um ator
que é fundamental, não é, na definição da imagem do governo federal, porque continua a ser a emissora de maior audiência no Brasil. Há flutuações em termos de horários de programas, claro, né? E mais recentemente, né, isso vinha acontecendo. Então, às vezes, o próprio governo quer se gabar e falar, olha lá, né, eu não dou mais entrevista para a Globo, aí eu não circulo mais publicidade na Globo, aí a audiência dela caiu porque eu diminui. Não, não tem nada a ver. Né? É uma tendência que vinha acontecendo há alguns anos já. Né? Tem pelo menos 10 anos que a audiência da Globo cai, né, em horário-chave, e que ela perde para outras emissoras. Então, me desculpe, mas não tem, né? Assim, você não está com essa bola toda. Então, essa identificação clara é o que vai permitir que a gente trate uma crise, quando ela surgir, por exemplo. Então, vocês percebem que a gente tem que conseguir separar muito bem o que é um problema pequeno, um incidente, né, que é um problema um pouco maior, que tomou uma proporção maior, e uma crise, que é algo generalizado. Né, e uma coisa que a empresa precisa assumir publicamente. Também não é crise quando a gente tem disputas internas na organização por tomada de decisão ou o curso dos planos, né? Para ainda ficar com o caso do governo federal, a gente consegue ver, aí assim, seria difícil delimitar um momento, né, chave, mas a pandemia talvez, né, seja um tempo em que a gente consegue ver isso mais claramente. Há uma disputa interna das narrativas ali sobre o que deve ser feito, né, qual deve ser a política da organização governo federal diante da pandemia que está acontecendo. É o que a CPI está investigando nesse momento, né? A CPI da Covid. Ela está colocando narrativas diferentes, né, ou disputas de gestão, né, que ocorriam dentro dessa organização chamada Governo Federal da República Federativa do Brasil, né, e estão investigando essas narrativas para ver qual delas tem mais vínculo com a verdade e quem deve ser responsabilizado por eventuais malfeitos. Né? É isso que a CPI está tentando fazer, ou pelo menos o que ela deveria fazer. Então, isso por si só não caracteriza crise de comunicação. Né? Ela pode ocorrer, e talvez, né, a gente consiga colocar o governo federal dentro desse espectro, em momentos em que ela se intensifica muito. Por exemplo, quando o presidente trocou o comando das Forças Armadas, né? E já tinha um decreto prazo pronto, né, ali previamente redigido para assumir o poder, assim, né, uma coisa meio quase teatral, né, de tão maluca, para trocar o comando das Forças Armadas. Aí sim, a gente tinha claramente uma crise instalada. Né? Uma crise que era política e que tinha, obviamente, consequências comunicacionais. Divergências entre o posicionamento público da empresa e a postura dos chefes. Infelizmente, isso é muito comum, né? Muito comum. E nós já vemos, inclusive, vários exemplos disso ao longo da disciplina, né? Falamos, inclusive, deles, eu acho que na última aula, quando a gente falou do caso do Santos, né? Que, como empresa, como clube esportivo, tinha um posicionamento de respeito às mulheres, né? De tratamento do público feminino no mais alto padrão, mas, né, a chefia decidia contratar atletas que têm processos por estupro, por exemplo, né, ou acusações de agressões a mulheres. Né, e isso é uma prática comum, infelizmente, né, em vários dos clubes de futebol que a gente tem. Para não falar apenas do futebol, isso é comum em basicamente todos os setores da nossa economia. A gente tem o restaurante Madeiro, lá no início da pandemia, né? Vocês devem se lembrar que o dono do restaurante disse que não importa muito se as pessoas morrerem, porque as pessoas têm que voltar para trabalhar, né? E o restaurante dele ia fechar, e isso é terrível, né? Porque as pessoas iam perder dinheiro e tudo mais. E isso repercutiu muito mal. E isso vai contra os valores que a própria empresa Madeiro coloca como sendo importantes para ela, que é o respeito à vida, aos próprios funcionários, etc, etc. Isso por si só gera uma crise? Isso por si só é uma crise? O fato de existir essa divergência? Não. Depende da dimensão que isso vai tomar, do quanto isso vai mobilizar a opinião pública, do quanto isso vai mobilizar os outros atores que têm um acesso importante na formação, na construção da opinião pública. É o caso
da imprensa, das pessoas que consomem o hambúrguer do Madeiro, daquelas que não consumiam e que, diante dessa postura do dono da rede de restaurantes, vão decidir se vão passar a consumir ou não, certo? Então, são elementos que podem gerar uma crise, mas eles por si só não são a crise, tá bom? Então, é o caso de esse comentário, peguei aqui um exemplo, tá, do IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, né? E aqui eles estão numa live falando de uma pesquisa de um cara que ganhou um prêmio sobre arqueologia. E aí, do nada, aparece um comentário de um cara aqui, de novo, a live é sobre um prêmio, uma pesquisa desse cara, de uma pesquisa sobre arqueologia. E aí vem o cara falar, gostaria de saber como ficará o caso do piso da igreja São Benedito daqui de Teresina. Bem tombado por vocês do IPHAN, inclusive aprovaram a retirada, estão cada vez mais descaracterizando tudo. Que absurdo. Qual a relação disso daqui que o cara está falando com a live que está sendo transmitida aqui ao vivo? Nula. Nenhuma. Não tem nenhuma relação. Ah, mas então é uma crise, porque tem um cara aqui fazendo uma denúncia de uma irregularidade, de uma coisa absurda. Primeiro, a gente nem sabe se de fato isso aqui é verdade. Não é? Tem uma pessoa falando isso. Ninguém curtiu o que ela falou. Todas as outras estão nesse ritmo aqui, ó, parabéns pelo excelente trabalho, etc, etc. Mas aí o que a gente tem que tomar cuidado é que o fato de não ter reverberação nem sempre é o caso da gente desconsiderar isso como um problema. Bom, vamos ver alguns exemplos disso. A Adidas, aqui outro exemplo, tá? Diz que almoço de CEO é o dono, tá? Com o Bolsonaro não é posicionamento político, né? Por mais contraditório que isso possa parecer. O que aconteceu, a CEO da Adidas foi convidada com um grupo de várias outras empresárias para um almoço com o presidente da República. Isso fazia parte de uma agenda, né, de encontros que os ministros do governo, né, e o próprio presidente iam ter com empresários durante aquela semana. E aí muita gente criticou, falando, olha, a Adidas então ela é pró-governo, né, porque ela não se posicionou nesse sentido, né, e a empresária está lá participando do almoço. O que a Adidas disse numa nota, né, para esclarecer o ocorrido a Adidas esclarece que a participação da Flávia Bittencourt, que é o nome, né, da CEO, no almoço, que contou com a presença de membros do governo federal, eles não dizem o presidente, teve como objetivo participar de discussões relevantes para a sociedade, sem dizer exatamente quais. Na pauta, dentre os principais assuntos propostos, figuraram a equidade de gênero e a maior participação das mulheres nos setores públicos e privados. Temas que há muito fazem parte das causas defendidas pela executiva. Reforçamos ainda que a presença da executiva no evento não representa qualquer posicionamento político da companhia, que possui uma visão apartidária em todos os países em que atua. Então aqui é uma tentativa de você evitar, você já está atacando na raiz, né, assim que começaram, né, as pessoas fazendo alguma reporte sobre isso, quer dizer, a mídia está vocalizando isso, dando atenção para isso, a própria imprensa colocou isso como algo importante, isso saiu em vários jornais, de maneira cirúrgica a assessoria já imediatamente soltou uma nota, enviada não só aos jornais que procuraram a empresa, mas também àqueles que nem tinham publicado algo a respeito ainda, dizendo isso, né, que a presença da executiva não significava de maneira alguma que ela estava se aliando fazendo um alinhamento, né, político aos ideais do governo federal, né, que no caso, no momento, é ocupado pelo presidente Bolsonaro. O que isso tem a ver com a questão de crise? Isso poderia agendar algum tipo de crise de imagem num momento em que a Adidas defende, por exemplo, medidas de saúde protetivas, certo? Poderia, mas a assessoria teve a iniciativa de, muito rapidamente, emitir uma nota para cortar pela raiz, pela garganta, qualquer possibilidade de associação entre a empresa e o governo federal. Embora a presença da executiva no almoço já seja alguma coisa.
Porque, afinal de contas, vários empresários foram convidados e alguns empresários negaram o convite. E isso é um posicionamento muito claro. É dizer, olha, a nossa empresa, né, por alguma razão, eles deram a razão deles lá, não vai participar do almoço. Isso pode ser lido como um alinhamento ou não. Então, veja que estar em algum lugar, não é? E aqui a gente está falando do chefe, o chefe estar em algum lugar, associa a marca, à organização, alguns conjuntos de valores, simplesmente pela presença dele no lugar. Se durante o almoço o Bolsonaro fizesse uma proposta, não sei, aqui as pessoas estão aqui junto comigo, eu vou, não sei, fazer um pacote aqui para que todo mundo ajude a comprar kits cloroquina, tudo bem? A pessoa poderia, inclusive, a dona da Adidas, negar, falar, não vou participar disso não. Mas estando no almoço já é alguma coisa. A presença dela lá já indica algum tipo de decisão tomada pela executiva, certo? Que no caso a Adidas fez questão de mostrar que não tem nada a ver com o alinhamento político, né, da empresa. Outro exemplo aqui, né, e aqui para mostrar para vocês que uma coisa realmente é rotineira, né? A Azul é uma empresa que trabalha com um serviço, né? O que ela vende é um serviço, que é o fato de você poder viajar, né, usando os aviões da empresa. E aqui no caso ela está tentando dar destaque, né, as telinhas multimídia que tem nos aviões dela, etc, etc. Praticamente 80% dos comentários que aparecem aqui são de reclamações, né? Então, fui no trecho Belflor e as TVs estavam desligadas. Eu comprei a minha passagem na Azul e me mandaram para a Latam. O que isso tem a ver com a telinha? Nada, não é? A melhor do Brasil, mas puxão de orelha para motivar. Aí o cara vai fazer um longuíssimo relato sobre qual é o problema que ele teve com a telinha lá da Azul no dia X lá específico que ele foi viajar em 2005. Então, enfim, vai aparecer todo tipo de coisa nas redes sociais. Mas aí, como isso é uma tarefa rotineira, não está instalada aqui uma crise, né? A rotina diz, responda. E para essas pessoas, há respostas da empresa, certo? Então a gente não está falando aqui de crise de imagem, né? Mas de tarefas rotineiras, né? Que são tratadas exatamente dessa forma, como tarefas de rotina. Só voltando aqui, qual a necessidade de um almoço com tamanha aglomeração? Sim, né, tem isso, tem o problema de todo mundo estar sem máscara, não é? Então, mesmo que tenha havido, né, uma tratativa ali de tentar dar uma modelada, né, no que aquele almoço significava, a Adidas diz a questão de equidade de gênero, né, na verdade está alinhado com os nossos valores. Você tem problemas como esse, né, e o fato das pessoas estar todo mundo sem máscara, enfim. É isso que a Letícia colocou aqui, né? Eu vi essas cidadãs, sim. Então, o que é uma crise de imagem, tá bom? Para a gente definir aqui muito claramente. Deixa eu só te interromper rapidinho. Sim, pode falar. Qual o momento correto de eu assumir ali o comentário e sair da rede social e chamar aquela pessoa para o privado? Até que ponto eu posso dialogar com ele na rede? Qual que é o momento ideal de eu sair daquele lugar? Em geral, quando a explicação ela é muito extensa, tá? Porque aí você vai ficar parecendo que você está burocratizando, né, a solução do problema. Então, esse é um ponto, né, é o momento de você chamar para uma conversa privada. Quando o procedimento é complicado, então, às vezes são várias etapas diferentes, ou então ele tem que acessar sistemas que estão em lugares diferentes para resolver a situação dele. Então, é um outro ponto também que você pode chamar no privado, porque se você publicar isso, né, você acessa o site, aí depois você entra no chat, aí no chat você faz uma solicitação, você pega esse número, aí você liga por telefone para um número que vai te passar para outro lugar. Então, você publica isso, em vez de pegar bem, nossa, a pessoa está respondendo, né? As pessoas pega mal, porque fica parecendo que você está dificultando o problema, né? Ou às vezes não, o procedimento é aquele mesmo, mas como você colocou várias etapas, fica parecendo, a imagem, né, que vai estar agregada aí, é de uma empresa que dificulta a solução dos problemas. Então, quando é muito longo,
quando o procedimento envolve várias etapas, ou ele é muito tecnicamente sofisticado. Outra opção, quando ele expõe um problema da companhia. Esse, assim, muito sensível, tá? Então, vamos supor, não sei, o Banco do Brasil começou a cobrar para fazer Pix, tá bom? Aham. E aí a pessoa reclama disso lá num comentário na rede social, né? Se o Banco do Brasil passar a fazer isso hoje, ele passa a ser o único banco no país que cobra pelo Pix. Então, é um problema muito claro, né? É uma coisa que coloca a organização em desvantagem com todos os competidores que ela tem. Então, se uma pessoa coloca esse problema, né, mas tem uma maneira lá dentro do aplicativo, complicada, né, de você evitar a cobrança ou diminuir ela, então o ideal é que você coloque, olha, não, te mandamos uma mensagem por DM, etc e tal, etc. E aí ainda faça algum reparo publicamente no comentário, não é? É verdade que o Banco do Brasil, né, é o banco que cobra pelo Pix, né, a gente está fazendo as cobranças pelo Pix, para oferecer um serviço que nenhum outro banco oferece, que é, não sei, uma margem de empréstimos muito abaixo das linhas que a gente encontra nas outras empresas do mercado, tudo bem? Então, sempre pensar naquilo que a gente comentou nas aulas passadas, no intuito pedagógico do comentário, né? Saber que não é só a pessoa que comentou, que falou com você ali, que vai ganhar a resposta, mas ela é pública, né? Então tá todo mundo lendo o que você está escrevendo ali. Muita gente, inclusive, deixa de comentar ou fazer uma reclamação porque você respondeu outra pessoa que tem um problema semelhante. Aham. E aí ela consegue, com a explicação detalhada, bem feita que você deu, fica satisfeita para resolver o próprio problema, certo? Ou se sente contemplada ali, né, na resposta que você deu. Tá bom, Então, então. ok, eu acho que nesses 3 casos vale a pena chamar para uma discussão no privado, certo? Tá, fechou. Só voltando aqui, diga aí, Eliel. Você pode botar o slide só 2 segundos, por favor? Posso sim. Seria esse, né? Aí, pronto, obrigado. Beleza? Então, o que é exatamente? O que a gente pode dizer que com certeza são eventos, não é, que a gente pode chamar, ou que vão engendrar com certeza, uma crise de imagem? Primeiro, um evento que aponta muito claramente o desrespeito a valores fundamentais da companhia do assessorado. Então, se você é um médico, tá? E você foi pego, não sei, né, falando que você desliga o oxigênio das pessoas que você sabe que não vão para frente, sei lá, não é? Ó, aqui não tem mais jeito mais, eu decidi desligar o oxigênio, né? Você publica isso nas redes, a gente tem que fazer isso para economizar oxigênio, sei lá, algo desumano nesse sentido. Isso vai contra os princípios da sua própria profissão. Então, atenta contra isso. Nesse caso, muito claramente, você vai ter engendrado aí uma crise de imagem, porque atenta contra os princípios do próprio assessorado, né? Se você é uma empresa que preza, né, pelo bom trato aos funcionários, né, ou melhor, pelo bom trato aos clientes, né, pensem como é que eles vão ser tratados em cada uma das fases de atendimento que a sua empresa oferece para eles, e acontece algo, e o nome da sua empresa é Carrefour, e acontece algo como o que aconteceu recentemente, né? Um cliente, não é, que estava pagando, né, é morto dentro da sua empresa por um segurança, um funcionário contratado pela sua empresa. Então, bom, muito claramente isso gera uma crise de imagem, porque aponta de maneira patente para o desrespeito a valores que são básicos para a sua própria organização, tá? Então, em geral, a gente sempre vai ter crise de imagem nesse tipo de evento, que atentam contra valores fundamentais do seu assessorado daquela organização. Crises de imagem também se instalam, e isso é mais frequente, quando elas mobilizam a opinião pública em torno de uma imagem negativa sobre aquela organização ou sobre as ações, o discurso, os produtos, os serviços que essa organização oferece. Tudo bem? E aqui, às vezes, a gente tem muitas injustiças.
Porque, às vezes, a mobilização da opinião pública ela é feita por meio da própria imprensa, das redes sociais, de influenciadores, de algo que vai crescendo espontaneamente no meio digital, né? No digital, a gente consegue ver isso de maneira mais simples, né? Mais clara, mais rápida, pela propriedade, né? De viralização que a gente tem das informações, mas, às vezes, tem muitas injustiças, né? E isso é o que a gente vai ver num caso que a gente vai comentar já na próxima aula, que é um caso clássico em assessoria, né, em formação de opinião pública. Talvez até vocês tenham falado disso, né, lá na matéria de opinião pública, que é o caso da escola base, né, que é isso, né, você tratar suspeitos como criminosos antes de ter investigações concluídas. A opinião pública é mobilizada em torno disso, você acaba destruindo aquela organização antes mesmo dela ter condições de se defender. Justamente por isso, um cuidado, né, e isso é fundamental, tá? Um cuidado em gestão de crises de imagem é que você tenha uma postura ativa. Porque a opinião pública ela não tem dó, não é? Ela vai se formando de maneira autônoma, não é? E não tem como você falar, oh, não, desliga o Twitter, né? Ninguém vai falar mais de mim no Google, por exemplo, né? Ninguém pode escrever o que quiser. Não tem como você controlar isso, né? Os instrumentos que a gente tem à nossa disposição para fazer o controle dessas coisas, eles são muito tímidos, né? Na imprensa, talvez se você tiver, né, um controle ali, acionário da coisa, pode ser mais complicado, pode ser mais fácil. Nas plataformas, a gente tem instrumentos muito rudimentares, né, de controle do que vai circular ali de conteúdo. Então, no digital, isso é ainda mais problemático, né? Você consegue destruir, o cancelamento, né, é justamente isso. Você consegue destruir reputações de maneira muito rápida e, às vezes, de maneira injusta. Justamente por isso, a gestão de crise de imagem, ela tem que ter uma postura ativa. Ela não pode ficar esperando, não é? Não é como o tratamento rotineiro, que eu, inclusive, cheguei a comentar com vocês aqui em sala, vocês devem se lembrar disso, né? Olha, alguém jogou um comentário mal educado para você lá nos posts da rede. Você tem que responder imediatamente? Não. Você tem que responder o mais rápido possível, não é? Mas buscando as informações, pensando em como é que você vai, né, publicar isso que eu acabei de dizer aqui para o Simval, dar uma resposta que seja pedagógica, coerente, né, pensar se não é melhor chamar a pessoa para o privado, etc. Né? Em uma tarefa rotineira, você tem que fazer isso o mais rápido possível. Em um momento de crise de imagem, a sua postura tem que ser ativa. Você não tem que ficar esperando aparecer uma chuva de comentários, né, para começar a dar resposta para as pessoas. Não, vou fazer uma extensa investigação aqui para saber se realmente teve o assassinato de uma pessoa negra dentro do estacionamento do Carrefour, antes de eu dizer qualquer coisa. Não, imediatamente você tem que dizer alguma coisa para as pessoas, porque está instalada uma crise, né? Ela já está aí, e aí você tem que fazer alguma coisa, dizer algo, dar uma postura oficial da empresa ou da organização, para dizer, se posicionar quanto ao que está acontecendo, quanto ao que as pessoas estão dizendo sobre a organização nos veículos de comunicação pública, certo? Então, outra situação é quando a gente consegue ver esse caso, né? Uma demonstração de uma insatisfação generalizada, certo? De algum ou vários, né, stakeholders, de algum ou vários públicos-alvo daquela organização, né? Provocada, em geral, por alguma ação ou falta de ação daquela empresa. Tá? Então aí está instalada também uma crise de imagem. Se você consegue ver, né, pequenos relatos isolados sobre algum problema, né, que acontece pontualmente, então talvez você deva levar isso para o departamento responsável, ou tratar ali, né, na base ali do comentário mesmo, do Instagram, do Facebook, do Twitter, seja lá o que for, ou atender a pessoa, né, se você está na frente, né, do atendimento, do telefone, por texto, enfim, atender a pessoa, enfim, resolveu, né? Agora, se isso começa a acontecer com muita frequência, e geralmente em um tempo prescrito, de novo, uma crise de imagem é um evento, então ela está num tempo e num espaço muito circunscrito, né? Ela não é algo assim que vem acontecendo devagarzinho até chegar num estopim, né? Em geral, não é isso não é essa imagem que a gente tem de uma crise de imagem. Uma crise de imagem é algo que acontece num evento circunscrito, tá? Ela está num espaço ali
de uma intensidade muito grande naquele momento, tudo bem? E é algo que apresenta, claro, um potencial considerável de danos severos à marca da organização, por conta de tudo isso. Então, o que alguns casos, né, que a gente pode enxergar uma crise de imagem? Não sei se vocês acompanharam esse caso, né, mas teve aí, mais para o início do ano, um cara, né, que, numa linguagem, né, fantástica aqui, ele está falando, olha, eu recebi uma grosseria sem tamanho agora, publicou no Twitter. Pessoa amargurada uma palavra linda. Custava só falar um não? Aqui, no caso, ele está relatando um atendimento no Subway, não é, por uma plataforma que muito provavelmente é o iFood, a julgar pela interface aqui das imagens, né? Por gentileza, poderia escrever um bilhetinho no meu pedido? Apenas colocar amor, eu te amo muito e tô morrendo de saudades. O caso em questão era de um sujeito que queria mandar um bilhete para o namorado dele durante a pandemia, né, 4 de março, foi agora, aí tem pouco mais de 2 meses, junto com o lanchinho dele, porque eles não se viam há muito tempo, não é? E aí a resposta do atendente foi: não faz parte do nosso trabalho. Pediu para as pessoas erradas. No Google você acha o telefone do pombo correio. Isso obviamente instaurou, não é? Isso viralizou, né? O cara colocou isso no Twitter, então viralizou, foi para os TTs, não é? Os jornais começaram a cobrir e a Subway, muito imediatamente, né? No mesmo um dia depois, né? Talvez demorando muito para dar uma resposta, né? Ela colocou: olá, lamentamos pelo ocorrido. Te mandamos uma mensagem no privado, ó Simval, para mais detalhes e informações, ok? Por quê? Já está instaurada aqui uma crise de imagem. Então, não é legal que você fique expondo ainda mais, né, ou dando ainda mais visibilidade para uma coisa que, bom, não é legal que as pessoas vejam, né? De repente ninguém estava sabendo, mas aí, porque eu sigo a Subway, eu vi ela respondendo esse cara 3, 4 vezes, né, numa sequência enorme. Aí, opa, agora eu vou me informar e agora eu estou ciente de um problema, sendo que antes eu nem estava sabendo dele. Né? E aqui é um cuidado que a gente tem uma fronteira aqui muito fina, ética, né, que é essa tática da invisibilização, que é tentar, não é varrer para baixo do tapete, mas tentar diminuir o alcance, não é, dessa crise de imagem, e, ao mesmo tempo, tratar ela de uma maneira ética, responsável, né, que não seja absolutamente inescrupulosa, tudo bem? Tem uma fronteira muito fina aqui entre esses dois comportamentos, mas é plenamente possível fazer as duas coisas, tá bom? Professor, mas nesse caso aí, o guri, ele apagou o tweet dele? Apagou. Depois ele acabou excluindo o tweet. Me parece depois... Ele falou que ia dar mais ou menos um mês de sanduíche de graça para ele. Me parece que depois isso tem a ver com o fato de que ele terminou com o namorado. Então, não sei. Né? Me parece que tem a ver com isso. Né? Mas não sei. Terminou, né? Ou não, ele deletou o negócio ali, sumiu. A questão é que naquele momento, né, ficou instaurada uma crise de imagem. A Subway imediatamente, né, demorando muito, talvez, só no outro dia, foi lá dar uma resposta para ele, né, meio-dia do dia 5 de março. Professor, e aí, claro, só te interrompendo rapidamente. Não, pode falar. Essa questão, por exemplo, aí a gente está fazendo a gestão de imagem da Subway, que fica aqui no Parque Ateneu. E nós temos outras Subways no Brasil inteiro. Como é que a assessoria ela é definida? Tem uma assessoria específica para a capital e tem uma assessoria específica para o país, uma rede. Como é que funciona isso? Essa questão de local e rede? Aí vai variar bastante a depender da organização em questão. Como a Subway, você colocou, é uma rede de alcance nacional e que é uma franquia, que tem vários franqueados no país inteiro, geralmente, eu não sei como é que é o esquema da Subway, mas de uma outra franquia que eu conheço, que inclusive é bem menor do que ela, mas é do setor de alimentação também, eles têm agentes para os franqueados regionais. Então, em cada regional, tem tipo assim, uma espécie de
escritório, vou colocar a Subway, tá? Só para vocês entenderem. Então tem, sei lá, escritório da Subway Goiás. E aí ele é que vai ficar responsável por toda a parte administrativa e de comunicação da Subway no estado, certo? Então ele é quem faz o agenciamento com os franqueados, e aí geralmente esse agente de comunicação que vai trabalhar a nível regional, ele responde para a equipe nacional. Nesse caso, né, veja que quem respondeu foi a Subway Brasil, né? Então, eu não sei se existe um perfil da Subway Goiás, acho que não. Né? Muito provavelmente, por quê? Para questões como essa daqui, que é crise de imagens, a gente está falando de internet, a coisa viralizou, né, saiu em vários jornais, você precisa ter uma coordenação que seja nacional. Inclusive, para definir, né, posicionamentos que são da marca. Você não está falando do Subway Parque Ateneu, porque isso aqui já tomou uma proporção que extrapola em muito Goiânia, não é? Já está aí rodando no mundo inteiro, a gente está falando de internet, não é? E claro, saiu nos jornais também, nacionais inclusive. Então, nesse caso, pede o agenciamento, né, a tomada de decisão por um agente que tenha condições de coordenações a nível nacional, porque ele está falando pela empresa a nível nacional, tudo bem? Okay. E aí a repercussão que a gente tem disso, né, ela é extremamente variada. Durante uma crise de imagem, depois, né, quando ela termina, a gente faz uma avaliação sobre o que é que as pessoas falaram, quais eram os discursos que a gente tinha em voga e tudo mais. É um processo que a gente chama de debriefing, né? A gente vai falar aqui um pouquinho mais na frente. E a gente tem vários discursos sobre isso. Gente, inclusive, defendendo, dizendo, olha, trabalhar na Subway é péssimo. Muito trabalho, muitas horas de trabalho, salário péssimo, triste em saber que tem gente que precisa passar por isso. E aí outra pessoa rebate, né? Trabalhar em 90% dos lugares que são desse ramo é péssimo, ter educação seria o mínimo. Um cara já vem aqui com a visão da área de comunicação mesmo. Que tal uma ação para treinar os funcionários para tratamentos com clientes online? Melhor do que caçar bruxas e oferecer cabeças, né? Foi o que aconteceu, né? No fim das contas, a Subway disse que ela tomou as medidas cabíveis, né, em relação aos funcionários que deram aquela resposta para o cliente em questão. Mas aqui ele está sugerindo algo que é importante, né, mas que talvez não seja algo que você faz durante a crise. Né? Durante a crise, você vai tomar as ações que são mais imediatas mesmo. Né? Tentar dar imediatamente uma resposta, em geral, vejam aqui, né, que ela dá a resposta no próprio Twitter, então no Facebook, no Instagram da Subway, eles não levaram a questão para lá. Para que isso? Como a gente viu nas aulas anteriores, o público da Subway no Twitter é um, o do Instagram é outro. Para que eu vou pegar um problema que apareceu ali no Twitter e que, claro, né, a pessoa pode ter sabido, né, ela pode ter se informado sobre isso por outros lugares. Mas para que eu vou levar um problema que teve origem aqui para outra rede? Certo? Não faz sentido, né? Eu vou tentar tratar ele aqui, vou tentar resolver por aqui. Inclusive dando o mínimo de visibilidade possível para uma coisa que, muito obviamente, mancha a imagem da organização. Né? Então, vou chamar o cara para resolver a coisa no privado. Né? E aí, seguindo, né? Pode falar. Eu lembrei de um caso que teve da Subway um tempo atrás, acho que foi no ano passado. Lá pro finalzinho, eles lançaram uma promoção. Aí, eu acho que não, eu não sei dizer se era num estado só, mas como estava no Subway Brasil, então deu a entender que era no estado, no Brasil inteiro, né? Uhum. E aí eu vi, né, que eles estavam postando lá, a gente foi na Subway para ver essa promoção e não tinha. E aí a gente olhou lá os comentários e muita gente reclamando, aí eles, quando viam que bloqueava, né, denunciava o post, eles apagavam e postava de novo o mesmo post falando que tinha promoção, só que não tinha promoção. Pois é, então, isso é uma prática complicadíssima, né? Aí a gente consegue ver que talvez seja um deslize da equipe que está à frente da coisa, né? Igual aqui, a gente teve uma demora enorme para dar uma resposta para algo como isso, né? Só no outro dia depois, né? Então, isso daí também é complicadíssimo, né? Propaganda enganosa é um problema que, em geral, vai cair na parte, num potencial muito grande de produzir uma crise de imagem.
Porque você está caindo em um daqueles tópicos que a gente começou ali antes, né, mais cedo. Outra manifestação, esse funcionário não está contente com o trabalho, merece entrar para a fila de desempregados em meio à pandemia e dar vaga para quem realmente quer trabalhar. Então a gente tem todo tipo de manifestação. Aqui a gente tem um caso que é um pouco mais, como é que a gente vai dizer, singular, não é? Que é o da Tesla. Não sei se vocês acompanham, a Tesla é uma montadora de carros elétricos, né? Atualmente ela é líder, inclusive, de vendas aí em boa parte do planeta, né? Acho que só na Europa tem alguns países em que ela não é a líder, ela não é ela que vende mais carros elétricos. Mas mesmo na China, né, onde as empresas são reguladas, né, as empresas estrangeiras, elas são mal vistas, né, elas têm vários bloqueios por parte do governo chinês, a Tesla é a montadora que nesse momento está vendendo mais. Ou pelo menos está ali nos 3 primeiros, né? Isso varia à medida que os semestres vão passando. E ela sempre está numa flutuação muito grande, ela sempre está envolvida em polêmicas, porque aí as razões que vão existir para isso, tem pessoas que vão apontar várias, né? Pela questão dela estar trabalhando num mercado que é disruptivo, então quer dizer, ela está numa concorrência, né? Que é muito forte com o pessoal que trabalha com veículos que não são elétricos, então movidos a combustíveis fósseis, né? E esse pessoal é muito poderoso, então eles sempre vão tentar achar problemas, ações e tudo mais, e inclusive patrocinar a gente para falar mal, né? A Tesla também é uma espécie de uma startup que cresceu bastante, virou uma gigante, né, da tecnologia, e que, justamente por isso, tem um comportamento volátil, né, com os seus investidores, com os seus próprios funcionários. E o CEO, o chefe, o chefão da empresa, como é que é o nome dele, gente? É um excêntrico, né? Eu esqueci o nome dele aqui. Como é que esquece o nome? É um dos nomes mais ricos do planeta, o dono da Tesla. Ninguém lembra, gente, não é possível. Voltando aqui no... Elon Musk. Elon Musk, isso, obrigado. O Elon Musk é um cara extremamente excêntrico. Então, esses 3 fatores geram uma flutuação muito grande na imagem que a gente tem da Tesla. Às vezes ela está muito bem vista e a gente tem um impulsionamento enorme nas ações de mercado dessa empresa, tem muita gente que passa a comprar, e aí do nada, ou o CEO fala uma bobagem muito grande, ou então ele toma uma decisão muito sem sentido, ou então a empresa manda embora um monte de funcionário, do nada, sem nenhum sentido, aí você tem uma queda, a imagem fica negativa, as pessoas começam a falar mal, o valor das ações cai. Então eles estão sempre trabalhando com uma flutuação muito grande de sentimento de imagem, certo? De reputação pública nesse sentido. E aqui a gente tem um caso, né, onde por 2 episódios eles entraram em pequenas crises de imagem, né? Alguém começou a falar, professor, antes de eu mostrar aqui, diga aí. Fui eu, professor. Eu ia dizer para você que a Tesla não é a que fabrica naves espaciais? Sim, você colocou aqui, né, no chat. A Tesla também fabrica foguetes, né? Eu esqueci o nome dos foguetes, Dragon alguma coisa, que inclusive são os que estão fazendo agora o transporte de astronautas ou insumos para a Estação Espacial Internacional. Foi Por por que causa isso? dela que voltou as viagens com frequência? Exatamente. Por que isso? Porque a NASA, que é quem fazia as viagens, está com os ônibus espaciais todos quebrados, ela própria está sem dinheiro, o Trump cortou várias das verbas, então ela não tinha dinheiro para financiar a pesquisa ou fazer manutenção, não tinha dinheiro mesmo para continuar fazendo as viagens, e eles passaram a contratar a Tesla para fazer essas viagens para a Estação Espacial Internacional. O Elon Musk é um excêntrico, né? Inclusive ele tem um projeto que está a todo vapor, tá? De um foguete para viagens tripuladas a Marte. Então, enfim, né? Tem várias situações aí envolvendo o dono da Tesla, né? E a própria companhia, né? Já que é ele que dita os rumos. Mas isso cria problemas de comunicação, porque o cara, uma hora, como ele é excêntrico, né? Ele resolve as coisas assim, não, vamos fazer um foguete para viajar para Marte. Mas a gente fabrica carro. Não, agora a gente faz foguete também. Então essa coisa cria
conflitos de comunicação, né? Então, o recall, né, que a Rayane falou aí no começo, é essa prática, né, que às vezes mancha muito a imagem e pode gerar pequenas crises de imagem para a empresa naquele momento, porque gera um problema de credibilidade, né, de confiança na qualidade dos produtos ou serviços que aquela organização está oferecendo. Então, a Tesla já teve que fazer vários recalls dos veículos que ela produz, porque são veículos elétricos, têm muita eletrônica embarcada e às vezes as peças falham, tem incêndios. A Tesla produz alguns carros que são autônomos, né? Então eles dirigem sozinhos, né? Não, vários deles, a maior parte da linha é semi-autônomo, e aí as pessoas confiam demais. Então, a própria Tesla diz, olha, ele não dirige sozinho, né? Em algumas situações, você pode largar o volante que ele vai, não sei, estacionar sozinho, ou então seguir um curso que você delimitou, né? Mas as pessoas fazem o que querem, né? Aí tem acidentes, isso mancha a imagem da organização. Então, quando ela fez esse recall, por exemplo, tem um efeito imediato no valor das ações da empresa, né? Aqui, aquela notícia, né, é de 2 de fevereiro, e aí logo depois a gente consegue ver uma queda acentuada aqui no valor das ações da companhia. Óbvio, no mercado de ações, né, você não pode dizer que foi apenas isso. Claro que não, a gente tem várias outras variáveis, mas com certeza essa foi uma delas, né, com toda segurança. Os próprios acionistas atribuíram a isso, né. Depois, grave acidente faz a Tesla se envolver em uma nova polêmica, né? E a gente tem a notícia publicada em 23 de abril, e aí, a partir dessa data, a gente tem novamente uma queda acentuada no valor das ações da companhia, né? Justamente por conta da crise, né, de credibilidade que você gera do produto que a organização está colocando no mercado, né? Olha, como é que eu vou comprar um carro que tem um grande potencial de pegar fogo comigo, né? Eu não vou fazer isso, né? Eu não vou colocar minha família em risco, eu vou colocar minha própria vida em risco, né? Então, isso é complicado e gera crises de imagem, que tem repercussões financeiras imediatas, não é? E aí, como a coisa no digital é muito complexa, não é? A gente tem, e claro que isso não começa no digital, mas é absolutamente intensificado por ele, a gente tem verdadeiros fãs de empresas privadas. Isso é muito louco, né? As pessoas estão morrendo, né? Os carros da Tesla estão matando, tem incêndio acontecendo. O próprio dono da empresa diz, não, realmente existe um problema, a gente vai fazer um recall, não use o seu carro, eu vou fazer um recall porque tem um risco aí de ter um acidente e tudo mais. E ainda assim, tem gente que vai nas redes sociais dizer, mas isso é tudo especulação, é mentira, a Tesla é a melhor empresa do mundo, ela fabrica os melhores carros que existem, não sei o quê. Essa coisa do fanboy, do fã da empresa privada, é um fenômeno que existe desde muito tempo, mas que é absolutamente intensificado pelo digital. E é algo que a gente tem que levar em conta no momento de fazer a análise pós-crise, tá? Porque eles conseguem mobilizar vozes, né? Então tem um cara falando aqui, tem gente que tem que morar em 1850. Hoje a Tesla corrige bugs no carro por software, via internet, por meio de atualização, né? Aí vem o lindão, eu preferia não ter que corrigir bugs em 1 tonelada de ferro. Quer dizer, esse tweet aqui é de 2018, foi de um momento em que a gente teve múltiplos casos de acidentes envolvendo condutores de veículos da Tesla. Então, mesmo assim, né, com gente morrendo, tinha gente para defender, não é, o produto que a organização estava colocando à venda, né? Estava no meio de uma crise de imagem, mas tinha vozes positivas tentando defender a organização. O que esse cara vai ganhar com isso? Ele não vai ganhar nem um centavo, porque ele não é acionista da empresa. Ele não trabalha lá, então o salário dele não vai crescer, ele não vai ganhar um aumento, alguma coisa nisso. O que ele vai ganhar com isso? Um reconhecimento, um tapinha no ombro do Elon Musk? Nada. Mas ele faz isso porque ele gosta da empresa, ele gosta do produto, ele é um entusiasta, certo? Diga aí, Simval. Professor, mas é engraçado que o mesmo pessoal que critica a tecnologia, eu não vou dizer nem tecnologia excessiva, que eu acho que estaria sendo muito
antiquado, mas o mesmo pessoal que critica a Tesla é o pessoal que embarca num Airbus A320 da Latam, que é todo automatizado, que o comandante não consegue fazer muita coisa, ele praticamente Sim. é operado por computador. Uhum. Aí você fala, tá, mas você critica os carros elétricos, mas você voa num Airbus? Pois é, tudo automático, tá? Fica lá em Paris, fica lá em Toulouse, na França, o Pelo controlador. visto, se a Tesla, né, novamente se envolver em algum tipo de crise, Simval será uma voz, né, a favor do que eles estão falando lá. Com Só certeza. brincadeira, Simval. Mas você tem razão, de fato, né? Tem essa dubiedade no discurso das pessoas, né, de dizer, olha, né, eu não preciso de tecnologia, ou eu gosto da coisa antiga, né, mas faz questão de viajar de avião. Então, bom, tem algo errado aí, né? Para a gestão de crises, né, a gente está tentando até agora caracterizar o que significa uma crise de imagem. Tá? Para gerir uma crise, a gente tem algumas orientações universais. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Elas servem basicamente para qualquer tipo de crise. E são coisas elementares, fundamentais, que a gente precisa observar na gestão de qualquer tipo de crise. Primeiro, identificar se o que você está tratando trata-se de uma crise ou não. Né? De repente, tratar como qualquer problema pequeno como crise vai te trazer, pode inclusive te levar a uma. Né? Tem uma crítica ali, um comentário maldoso, etc. Não, então eu vou fazer o seguinte: a gente vai montar um grupo aqui de inteligência para a gente pensar no qual resposta que a gente vai dar para esse cara, para não gerar um problema lá na frente. Não, mas às vezes o que ele está perguntando é qual é o telefone, né, para que eu possa resolver o meu problema. Só isso. Né? Aí você vai lá e responde ele. Fim, acabou a conversa. Né? Então, não é para tudo que é crise, não é assim também. Não é? Mas identificar a crise, saber quando ela está instalada, né, é algo importante. Que você tem que fazer olhando para essas coisas que a gente colocou aqui em cima. Na próxima aula, a gente vai entrar em técnica específica para identificar uma crise, tá bom? Mas o princípio que você tem que observar são essas coisas que a gente colocou aqui, tá bom? Essas coisas aqui são o que caracterizam a crise de imagem. Tudo bem? Então, identificar que trata-se de uma crise, qual é a dimensão dela, qual é o tamanho dela, é algo fundamental para começar a pensar na gestão, na resolução dela. Outra coisa é isso que eu estava dizendo aqui. A cultura digital ela acrescenta muita complexidade a essa identificação. Às vezes, você tem uma crise, não é? Mas a maneira como as pessoas estão se comportando permite que você trate ela como um problema corriqueiro. Permite até, talvez, que você nem trate do problema. Você finge que não tem nada acontecendo. Maluco isso, né? Vou chegar num exemplo disso aqui. Né? E tem o inverso também. Há momentos em que não há crise alguma instalada, mas a reação das pessoas a algum tipo de atitude, ação que a empresa tomou, faz parecer que há uma crise instalada. Veja que coisa maluca, não é? E aí a dificuldade que a gente tem nesse momento de identificar se a gente está envolto numa crise, se a gente tem que adotar um comportamento de crise, ou se não, a gente está num momento de um problema corriqueiro, ou se nem há problema, inclusive. Mas as pessoas estão fazendo um escarcéu em cima de alguma coisa que não é um problema, certo? E claro, qual é o seu guia, tá bom? Para qualquer um desses cenários, sempre agir com base nos valores da organização e principalmente nos preceitos éticos. Pensar no compliance, na legislação daquela área. Eu faço assessoria para um médico, então você tem que saber o que é que está escrito no código de ética do CRM. O que é que o CRM permite ou não. Eu faço assessoria para um hospital, eu faço assessoria para uma clínica de saúde. Você tem que se informar sobre a legislação daquela área, né, para que você consiga tomar decisões bem informadas. Né. Eu faço assessoria para um restaurante. Então você tem que se informar sobre todos os protocolos de atendimento do PROCON, por exemplo, porque você vai lidar com atendimento com as pessoas. Tem que se informar sobre as associações, as federações, os sindicatos que representam as empresas daquele ramo. Né? E quais são as práticas recomendadas que eles dão para questões relacionadas à sua atuação, que é a comunicação. Tudo bem?
Então, isso é fundamental. O seu guia sempre tem que ser esse, tudo bem? Olhar para as áreas da regulação do setor, né, as normas que ditam o que é que você pode e não pode fazer dentro daquela área, e os valores que guiam a sua empresa. Você tem que olhar para essas duas coisas para tomar decisões em qualquer cenário e, sobretudo, em gestão de crises, tá bom? E, claro, isso esgota, né, isso respinga nisso que eu estou comentando aqui. Essa tática de invisibilização, de fingir que não tem nada acontecendo, ela não pode se sobrepor a um código de conduta, de ética de um assessor de comunicação. A gente falou dele em algumas aulas passadas e vamos retomá-lo nessas aulas vindouras. Né? É o caso do que aconteceu com as Casas Bahia, que eu comentei com vocês nas aulas passadas. Não é? A gente tem uma acusação aqui seríssima, né, que está documentada em mais de 30 depoimentos. Não é? Quer dizer, não, são 30 mentirosos que se juntaram de partes diferentes do país, não é? Para montar um processo que a conspiração contra... Não faz sentido. Não é? Você tem um processo que é absolutamente claro, não é? De um esquema, não é? É um negócio de aliciamento para práticas de crimes sexuais envolvendo menores, tudo bem? Pelo fundador das Casas Bahia e pelo filho dele, que não morreu, está aí e é um dos sócios majoritários da organização. Então, o que é isso? Uma crise. É uma crise de imagem instalada. Qual é o problema? Por que essa crise não se instalou? Porque ela não mobilizou a opinião pública. E isso é muito doido, não é? Quer dizer, há um crime denunciado aqui sendo investigado. Inclusive, alguns deles já ganharam na primeira instância, comprovando a prática do crime. Mas a opinião pública não se sentiu suficientemente mobilizada para, não sei, cobrar alguma coisa das Casas Bahia. Tanto que o comportamento é aquele que eu mostrei para vocês na aula. Você vai nas redes das Casas Bahia, não tem ninguém falando disso. Ninguém. Zero. Ninguém está falando nisso. Ninguém. As Casas Bahia são sensacionais, olha a coisa do Dia das Mães, não sei o que, etc. Tem ninguém boicotando comprar nas Casas Bahia. Ninguém. Né? Então, quer dizer, aqui é um sintoma de quando a gente falha enquanto sociedade. Né? Porque o normal, né, seria que a gente tivesse uma crise de imagem instalada. Mas por que ela não foi instalada? Primeiro, porque talvez os valores que a gente tem em voga, né, nessa sociedade que a gente chama de brasileira, não foi suficiente para mobilizar as pessoas. Ou talvez isso não tenha aparecido tanto quanto deveria. Os grandes veículos não estão falando disso. Ninguém está falando disso. Ninguém. Então, começou a aparecer um pouquinho na semana passada, quando o UOL começou a publicar. Professor, desculpa, pode falar. Você pode voltar 2 slides aí, por gentileza? Só para eu terminar de anotar um negócio rapidão. Posso sim. Então, só para eu pegar o gancho desse título aqui, a gente chega em questionamentos como esses, não é? Qual que é o valor de você fazer uma assessoria de comunicação, né, preocupada com preceitos éticos, com a sustentabilidade social, com antirracismo e tudo mais, numa sociedade onde ninguém dá valor nisso? Onde as pessoas acham que isso não é importante o suficiente, né, para mudar a sua postura enquanto cliente, enquanto pessoa que tem relação com aquela organização. Esse é um questionamento importante, certo? Porque a gente tem, nesse caso das Casas Bahia, todos os elementos para configurar uma crise de imagem. Mas ela não mobilizou a opinião pública o suficiente para que a gente tivesse uma crise de imagem instaurada e a organização se posicionasse ou dissesse algo a respeito disso. Não diz nada, em parte alguma, em site, em rede social, em lugar nenhum. Se limitaram a enviar um comunicado, né, uma nota em resposta à reportagem da Pública que fez essa investigação, e é isso aí, enfim, acabou, não tem mais nada para a gente falar, não. Então, é bastante assustador, não é? Voltando aqui, segurança daquele produto, sim. Capaz que se alguma menina engravidasse, o povo ia ser contra o aborto, sim. Como foram naquele episódio, vocês devem se lembrar, né? De uma menina, um adolescente, que foi fazer um aborto em um hospital, se eu não me engano, em algum estado do Nordeste,
E aí, aquilo mobilizou tanto a opinião pública que teve gente que foi para a porta do hospital falar que não podia, que era crime, que não sei o quê. A ministra de Estado brasileira, Damares Alves, interviu pessoalmente para impedir que a menina fizesse o aborto. Quer dizer, não é? Esse é um sintoma, não é, da sociedade que a gente tem. Né? Então, os tipos de crise que a gente vai ter instaurados aqui vão ser de outras naturezas. Professor, E às vezes coisas muito malucas, né? Professor, pode falar. Você citou esse caso da Damares aí, que ela deu posicionamento. Tem um conhecido meu que trabalha com ela. Ele disse que nessa época, o que ela teve de andar com segurança e o tanto de ameaça que ela recebeu em tudo quanto é tipo foi algo de se impressionar. Na época da criança que... Da menina aqui, né? Em relação ao aborto. Ele me contou que o negócio foi feio. Meu Deus, mas ela recebia ameaça de quem? Das pessoas que queriam Professor, que ela abortasse? ela recebe ameaça de tudo quanto é tipo de gente. Tudo que você imaginar, ela recebe ameaça. Ele me falou. E ela sempre tem que andar com seguranças. Ela sempre tem que andar. Em qualquer ocasião, ela sempre tem que estar com segurança. Entendeu? Isso... Ele me contou, eu também fiquei impressionado. No momento eu falei, mas... Aí ele começou a contar histórias. E porque ele é PRF. E a PRF faz a segurança dela. Entendeu? Uhum. Aí ele disse que ela recebeu algumas ameaças pela declaração dela. E ela sempre tem que andar com segurança, porque ela não recebe ameaça só por causa disso, não. Ela recebe ameaça por várias coisas. Vários momentos. Em vários momentos ela é ameaçada. Então é por isso que muitas das vezes que a gente vê a Damares, ela tá com seguranças ao lado dela. Legal, eu não tinha mais rasa noção disso, de que a Damares... Não, eu também não imaginava, não. É por causa que essa pessoa que eu conheço, ele foi transferido para fazer a segurança dela, entendeu? Aí ele me contou vários casos lá de Brasília, de como é o governo, essas coisas. Ele também me disse que o pessoal, eu tenho um posicionamento político que eu não sou a favor do atual presidente, não gosto, não suporto ele. Mas só que a pessoa que trabalha lá disse que ele é um cara assim que é muito comunicativo com as pessoas, entendeu? E é por isso que muita gente talvez goste dele. Mas aí eu comecei uma discussão com as pessoas porque eu sou totalmente... Desculpa, eu não queria nem estar dando essa minha opinião política aqui. Não, mas isso é importante, diga. Mas só que ele foi falando que o Bolsonaro é um cara muito gentil, muito comunicativo, e eu não consegui me segurar, e tivemos que entrar em um atrito mesmo, de palavras, porque eu sou completamente contra o Bolsonaro, isso eu não deixo de lado. E ele falou que o Bolsonaro, ele é um cara assim, que atende as pessoas, ele desce do carro, para tudo quanto é coisa, sabe? Mas eu falei, até nesse período de pandemia ele faz isso. Ele falou, cara, ele é aquilo que você vê na televisão. Ele é aquilo que você vê na televisão. Ele desce, ele vai lá, ele pega a criança, ele faz isso, ele faz aquilo. E ele disse que as pessoas também lá de Brasília gostavam muito do Lula, por causa que o Lula também é do povo, né? Etc. E ele falou que a galera não gosta de jeito nenhum da Dilma, por causa que a Dilma mal descia para falar com o povo, sim. etc. Aí eu não tô querendo comparar o Bolsonaro com o Lula, jamais, porque o que o Lula fez, na minha visão, foi bem mais que o Bolsonaro, entendeu? Tudo bem que o Lula pode ter errado em várias coisas, mas é uma visão assim que eu queria ter apresentado, porque você citou a Damares, e é um ponto que eu me recordei aqui do que a pessoa tinha me dito, entendeu? Fantástico, Matheus, muito bom essa participação sua. Quanto a fazer a comparação, sim, eu acho que não é eu não estou comparando, eu não quis comparar se o Lula é melhor que o Bolsonaro ou o Bolsonaro é melhor que o Lula. Eu tenho a minha opinião que o Bolsonaro não faz nem a metade do que o Lula já fez pela sociedade. Tudo bem, o Lula pode ter roubado muita coisa, tudo bem, isso aí tá doido. Mas eu tô tentando comparar aqui do jeito que a pessoa que trabalha lá me falou, que o Lula, ele era uma pessoa receptiva, ia pro povo, abraçava o povo, assim como o Bolsonaro faz, entendeu? Os dois são populistas. Isso, populista, essa é a palavra que eu queria ter dito aqui. Mas aí eu falei, nossa, mas na pandemia é aquilo tudo mesmo? Ele falou, cara, é aquilo tudo e mais um pouco. Muita coisa que ele faz não aparece, entendeu?
Mas bem legal essa participação sua, porque na verdade tudo isso são estratégias de comunicação. O cara, ele fazer questão de descer, falar com as pessoas, pegar na mão delas e não sei o quê, tem até É jogo político, professor. É uma estratégia de É comunicação. uma estratégia né? política, Ele está entendeu? fazendo um gerenciamento da imagem dele, Isso, para mostrar exatamente. que ele E está eu, perto das pessoas e tudo tudo bem, mais. eu Né? entendi que o presidente, ele pode, né? O presidente tem que ser do povo, isso. Mas o que me deixou mais incutido, porque todas as vezes que a gente vê o Bolsonaro nessa pandemia, né? Mais de um ano, ele tá abraçando o povo em meio a essa calamidade na saúde, e isso me deixa com um negócio na cabeça. O que passa num lixo de pessoa igual ele, entendeu? Assim, vocês podem se manifestar Aí tranquilamente, né? ele falou que isso é um ato populista dele, entendeu? E Assim como o Lula fazia, mas o Lula fazia isso não em época de pandemia, né? São pontos sim, diferentes. claro. Eu acho que Mas eu só quis citar aqui a parte de populismo. Talvez dei a minha opinião política também, que eu muitas das vezes eu não consigo me segurar, sabe? Mas é isso. Mas legal, muito bom o seu depoimento, Matheus. O negócio da Damares também é uma estratégia de comunicação. Porque, veja, é muito curioso, né, que as pessoas que integram o governo federal, que nesse momento, né, claramente, né, a gente analisou, inclusive, aqui em sala, né, várias das publicações do governo federal, usam palavras, né, para ofender aqueles que discordam deles, são pessoas que são ameaçadas. Né? Isso é muito curioso, né? Porque quer dizer, as ameaças partem de lá, né? Então, talvez, na verdade, manter o segurança seja uma maneira de dizer para as pessoas que as ameaças existem. Isso, exatamente. Quando, na verdade, não exatamente, pode ser que a ameaça exista, né? Mas não, eu preciso de segurança porque eu estou sob perigo. Mas qual é o perigo? Não, tem um perigo aí, né? As pessoas estão me ameaçando. Mas quais ameaças? Não, tem ameaças aí, né? Então, quer dizer, a presença do segurança, de novo, né? A mera presença dele cria essa imagem, né? De que é uma pessoa que é visada, atacada, é vítima, né? Então, é uma estratégia de comunicação também. E diante desse tipo de sociedade, né, que acha esse tipo de comportamento normal, é que a gente leva a perguntas como essas, né? Esse tipo de comunicação responsável que a gente está tentando fazer, ele tem espaço num lugar como esse, né? Precisa ter, não é? E precisa ter. Talvez a gente esteja apenas num momento de recrudescimento, né? Dessas coisas, de um crescimento da intolerância, do desrespeito, enfim, mas talvez isso possa melhorar com o tempo. Outro caso aqui que envolve, né, a questão da comunicação pública, ainda não deu tempo, porque está muito recente essa reportagem, 4 de maio, ontem, né? O Butantan está se recusando, que até então estava fazendo um trabalho fantástico, né, de comunicação pública, se recusa a fornecer detalhes sobre o contrato para a gestão das redes sociais. Né? O núcleo investigou isso, eles chegaram na Fundação Butantan e o que tem do contrato é só isso aqui, ó. Fundação Butantan contrata essa agência, Brazilian Brands, para gestão de redes sociais por 4 meses, valor módicos R$600 mil. Né? E aí o núcleo enviou algumas perguntas, né, perguntando, olha, teve licitação, né, para fazer esse contrato, quanto tempo, quais serviços ele prevê, não é? Qual é o espectro, né, de atendimento da agência. Ela é responsável pelas redes sociais, mas ela faz outras coisas também. Não é? Qual é o tamanho da agência, enfim. O Butantan não respondeu, mesmo pedindo via lei de acesso à informação. Isso seria motivo para gerar uma crise de imagem, porque a gente está falando aqui de um desrespeito à lei, né? Eles passaram por cima da lei de acesso à informação, né? Desrespeitaram o prazo, não deram resposta no prazo e nem se dignificaram a mandar alguma coisa. E não tem nada nas redes do Butantan, nada. Eles estão falando de vacina e tal e tudo mais. Alguém poderia questionar aqui, e aí vejam como o tema é complexo, né? Olha, mas caberia, né, nesse momento em que a gente tem um discurso anti-vacina, muita gente implicada com o Butantan, com o governo do estado de São Paulo, né? Você
queimar a imagem do Butantan no momento em que ela precisa estar em alta para estimular as pessoas a confiarem na instituição, a participar das campanhas de vacinação, é um dilema, não é? É um dilema. Mas é um que não é o jornalista que tem que resolver, porque o jornalista está fazendo o trabalho dele, que é investigar. Quem tem que resolver é o assessor, é a parte da comunicação. Caberia fazer o quê aqui? Minimamente emitir uma nota, dar resposta para o jornal. Não é? Se não quer responder, deve ter alguma razão para não querer responder. Não é? Então, na verdade, ao invés de só aquietar, isso atiça os jornalistas, não é? Porque eles vão querer investigar mais e vão levar isso a outras instâncias jurídicas para conseguir a resposta, certo? E aqui tem um caso, né, que parece quase piada, que é uma crise de imagem fake, não é? A Brastemp, no ano passado, e várias outras empresas, tá, foram chamadas de comunista nas redes sociais. Muita gente anunciou boicote, falou, não vou mais comprar produtos da Brastemp. A Dell, a fabricante de computadores, Dell, sofreu o mesmo boicote no ano passado. Qual que é o motivo disso? Porque o perfil do Sleeping Giants, aqueles que caçam fake news, disse para a Brastemp que os anúncios dela estavam circulando nesse site aqui, ó, Jornal da Cidade Online. É um conhecido site propagador de fake news. Não é? E aí a Brastemp respondeu ao Sleeping Giants, obrigado por nos informar, o anúncio foi retirado, imediatamente do site estamos revisando as mídias geradas de forma automática. Repudiamos qualquer disseminação de notícias falsas. Em qualquer cenário da Terra onde as pessoas tivessem a sanidade mental em dia, isso aqui seria motivo para quê? Aplausos, né? Muito bem, é isso aí, né? Vamos frear a circulação de notícias falsas. Afinal, se você é de direita, de esquerda, de centro, de Marte, de Saturno, você não gosta de fake news. Quem que gosta de fake news? Né? Não, eu gosto de ler notícias que são inventadas. Ninguém vai dizer isso. Ninguém. Você pode gostar do Bolsonaro, pode não gostar do Bolsonaro, com certeza você não vai dizer isso para mim. Não, eu gosto de ler notícia falsa. Mas, né, no Brasil, essa terra de surpresas, a gente teve uma mobilização enorme de um monte de gente dizendo isso aqui, ó, olá Brastemp, eu tenho muitos produtos de vocês na minha casa. A qualidade é excepcional, talvez quisesse dizer excepcional, né? Infelizmente, vi que vocês andam compactuando com perfis que propagam mentiras, como o Sleeping Giants. O que o Sleeping Giants faz é combater fake news, denunciar fake news. Vocês vão obedecer quem propaga o comunismo. O que isso tem a ver com esquerda ou direita? E aí subiram a hashtag Brastemp apoia o comunismo. A hashtag ficou nos TTs do Twitter. Foi uma das mais utilizadas nesse momento aqui. Maio do ano passado, tem um ano isso. Aí subiu nos TTs. O que o assessor de comunicação da Brastemp faz? Ele entra no Twitter, perplexo, não é? Falando, olha, tem uma crise de imagem em curso. Os jornais estão dizendo que o pessoal está chamando a nossa empresa de comunista. Eu vou no Twitter, tem uma hashtag lá no primeiro lugar, falando Brastemp apoia o comunismo. Então tem uma crise de imagem em curso. Não. Por que não tem? Porque a Brastemp não está propagando fake news, não está apoiando o comunismo e não está indo contra os valores dela, nem entrando em cada um daqueles tópicos que a gente comentou. Não é? Então, cuidado com isso. Às vezes a gente tem, né, por conta da maneira como funcionam as redes hoje, uma repercussão muito grande de alguma coisa, aí fica parecendo que é uma coisa negativa. Nossa, isso vai pegar mal pra gente e tudo mais. Não, né? É simplesmente um grupo de pessoas que em geral não é muito grande, tá, gente? Mas que tem uma atividade, né, muito forte dentro das redes, que vão, né, se mobilizar para dizer a Brastemp apoia o comunismo, a Brastemp é comunista, a Brastemp apoia as fake news, quando ela retirou a circulação de anúncios em sites de fake news. Então, esse mundo meio maluco em que a gente vive pede atenção a essas coisas. Não é porque você tem a dimensão de um engajamento que aparentemente é negativo, envolvendo a sua organização, a sua marca, que tem uma crise em curso. Né? Você precisa analisar ela qualitativamente, pensando, olha,
eu estou ferindo os valores da minha empresa, eu estou ferindo preceitos éticos da minha profissão, né, enquanto eu estou dizendo, né, colocando um comunicado como esse no Twitter? Não. Então já diminuiu bastante a chance de você estar envolto numa crise de imagem. Não é? Eu estou atingindo potencialmente públicos, não é, com os quais eu gostaria de ter na minha carteira de clientes? Não, eu não gostaria de ter clientes que apoiam fake news, né? Ou que vão dizer que a minha ação aqui foi errada, quando eu estou apoiando a verdade, não é? A credibilidade, aquilo que pode ser verificado, a democracia, a liberdade de expressão, enfim, a qualidade da informação. Não é? Então, não há crise em curso, certo? Mas a gente tem, né, esses fenômenos malucos da cultura digital que colocam essas coisas em dúvidas. Então, passando rápido, tá? Eu vou retomar isso, já que a gente está quase vencendo o horário, pela gestão de crises aqui, né? Quais as diretrizes práticas que a gente tem quando uma crise está instalada? Primeiro, instituir ou acionar o comitê gestor de crise da organização. A gente vai explicar o que é um comitê gestor, tá bom? Oferecer reparo imediato para apuração de responsabilidades, com foco no ponto de origem da crise. Então, se a coisa começou no Twitter, eu começo por lá, depois é que eu vou passar para os outros lugares. Manter postura de gestão ativa, isso é importantíssimo. Não ficar esperando mais gente, né? Não, eu soltei um release, soltei um comunicado, uma nota oficial, pronto, agora eu fico sentado aqui esperando para ver como é que as pessoas vão reagir. Não, você tem que fazer avaliação, mensuração também, mas tem que ter uma postura ativa, não é? De estar reafirmando valores, dizendo o que você acha que é certo, quais medidas estão sendo tomadas para remover um mal feito, uma irregularidade. Não é? Então, essa postura proativa ela tem que existir no momento de crise, porque senão você perde tempo e outra pessoa assume o protagonismo para falar sobre a sua organização, bem ou mal, como é o caso no período de crise. E a última parte, que é um debriefing, né? Essa palavra sofisticada nada mais quer dizer que avaliação, tá bom? É olhar para o que você fez para resolver a crise e pensar em como é que você pode repetir isso em cenários futuros parecidos, né? Ou coisas que você pode fazer diferente. Olha, a gente fez assim, mas não foi tão legal, porque o efeito foi esse, eu queria que fosse um muito melhor. Tudo bem? Então, a gente vai voltar a isso, tá bom? Na próxima aula. Vamos falar mais de comitê gestor e a gente vai falar dos métodos, tá bom? E algumas técnicas específicas para identificar a crise e tratá-la também. Tudo bem? Professor, o debriefing seria praticamente uma análise de caso específico e uma programação futura para não acontecer aquilo novamente, né? Sim, exatamente. Poderíamos colocar nesses termos, né? Sim, sem problema. Tá. Certo. Mas era isso que a gente tinha para hoje, gente. Obrigado a vocês pela participação. Me remove do mundo. O que é isso, gente? Marte, a Lua? É um paralelo. O legal da aula remota é que vocês podem conversar paralelamente tranquilamente, né? Porque tem o espaço do chat aqui, né? Sim. Então, Eu legal. estava dizendo, professor, eu e ele estava comentando, o pessoal gosta muito de descer a lenha no comunismo sem entender de fato o que é o comunismo e qual vertente comunista ele está adotando. Aí eu não vou entrar nessa seara, mas sim, você tem razão. Há muito falta de entendimento para tudo, sobre o que é liberalismo, o que é comunismo, o que é fascismo, o que é neoliberalismo. Né? As pessoas não entendem. A modernidade me assusta. Sim, né? Mas realmente, falta o que vocês estão fazendo agora, né? Estudo. Sim, tem que abrir para debate, entendimento, explicação, trazer à luz da ciência. É complexo, professor. São assuntos que geram debates grandes, mas eu acho que sempre debates de muito enriquecimento, mas que as pessoas não gostam de adentrar porque sabe que vai ser contrariada no que pensa ou no que fala, mas tudo bem. É a vida. É um desafio. Vou para a Lua. Acho que ainda dá para viver por aqui, né? É só ter mais diálogo. Professor. Oi, diga aí.
Me dê uma ajuda. Pode falar. É porque eu lembro que a gente teve aula sobre isso, falando sobre brief, né? Briefing. Isso. E aí, quando foi na semana passada, eu pedi uma entrevista para o professor Paulo Veras, e aí ele me pediu um brief das perguntas, e eu fiquei louquinha sem saber o que eu falava para ele. Olha, nesse caso, ele está usando o briefing no sentido errado mesmo, né? Um briefing, ele não existe dentro da rotina de produção do jornalismo hard news, né? Então, você vai fazer uma entrevista, você não manda para a pessoa um briefing, não existe isso, né? Inclusive, essa é uma prática que pode ser classificada como antiética, né? Assim, você ter que ceder a isso, né? Quando é combinado, não, ele pediu, eu consenti, eu vou mandar para ele uma ideia das perguntas, né? Do que eu estou pensando em falar, um roteiro da entrevista, né? Acho que a palavra melhor seria essa, tudo bem? Quais são as perguntas que você está pensando em fazer, que assunto que você quer tratar com ele, né? Isso seria um roteiro da entrevista. O briefing a gente usa em assessoria, né, para fazer um planejamento. Então, o briefing ele tem dois sentidos. Ele pode ser entendido como uma reunião que você faz com o assessorado, com o cliente que você está atendendo, né, para saber o que é que ele precisa, para fazer uma avaliação do que é que já tem pronto. Então, já tem perfil no Twitter, não preciso criar, mas preciso criar no Foi isso Facebook, que no me Instagram. confundiu, porque quando eu fui aqui no resumo das aulas que eu fiz, eu tinha anotado isso aí. Eu falei, gente, mas não é isso que ele quer. Não, é porque ele entendeu, ele está usando briefing para se referir a esse roteiro da entrevista, entendeu? Algumas pessoas usam isso, né? Falar, briefing, né? Mas isso não existe não, tá? Aqui entre nós, aqui, jornalismo, né? Não existe isso não, tá bom? Briefing na redação, no hard news, não existe isso lá, tá bom? Entendi. Certo? Não, beleza. Obrigado, professor. Mas beleza. Foi importante colocar isso. A Letícia está comentando aqui que você acertou na fonte. Gente, era isso hoje, então. Valeu pela participação. Eu agradeço vocês. A gente segue com boa parte de vocês amanhã, tá bom? Em produção multimídia. Valeu.